Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, Engenheiro Civil, e hoje eu vou tratar sobre um exemplo prático da curva ABC. Lembra que eu falei a fundamentação teórica no vídeo anterior, e nessa já eu vou só mostrar um pouco mais palpável, de uma maneira palpável, como que a gente vê, né, fazendo análise de um orçamento para a construção dessa curva S. Pessoal, o fundamento que eu vou utilizar aqui é único e exclusivo daquele vídeo que eu fiz a explicação, tá bom? Então eu não vou focar no conceito de curva S e nem também vou me aprofundar na parte do cálculo. Eu vou simplesmente explicar, através desse exemplo, o que eu ensinei para vocês no vídeo anterior, tá certo? Então aqui é mais um exemplo prático sobre curva ABC. Então vamos comigo aqui na tela. Olha só pessoal, eu peguei aqui uma planilhazinha do Excel e uma planilha orçamentária. Nessa planilha eu tenho diversos itens, tá? Tem aqui a composição, eu tenho aqui o total geral. E o que eu quero fazer agora? Beleza, eu tenho essa minha obra, eu já fiz meu orçamento, esse aqui já é o orçamento final, já está tudo definido, já está tudo encaminhado para ser isso aqui que eu vou utilizar na minha obra, no meu projeto, que aqui seria uma implantação do sistema de abastecimento. Então, beleza. O primeiro passo que eu quero fazer aqui é fazer um gerenciamento, um estudo dos custos. Eu quero descobrir quais são as atividades que vão mais impactar no meu orçamento. Ou seja, se eu tiver que fazer uma negociação de preço, eu vou focar, obviamente, nessas atividades principais, nesses produtos principais. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu pego um orçamento desse tipo aqui? Para fazer uma curva ABC ou um diagrama de Pareto. É simples, né? É fazer a separação dos meus dados. Bom, já que eu fiz a definição do tipo de estudo que eu quero fazer, análise orçamentária para saber quais os menores possíveis itens, a menor quantidade possível de itens que vão impactar no meu orçamento, agora me resta fazer a separação desses itens. Então eu vou ter simplesmente que separar, esses itens que são itens gerais da minha estrutura analítica de projeto, e eu vou pegar só os pacotes de trabalho, tá? Os meus entregáveis aqui. Então, por exemplo, eu vou ter que tirar esse item 1.0 e colocar o item 1.1, vou ter que tirar o item 2.0 e colocar só esses itens com custos, tá? Que vão compor esse item maior de serviço preliminar, por exemplo. Então, eu já fiz isso aqui para a gente fazer o estudo. E repara, o que eu tenho aqui, são todos os itens que eu tenho aqui na minha planilha orçamentária. Olha só, eu tenho administração local, placa indicativo, mobilização, a capina, administração local, placa indicativo, mobilização, capina e os respectivos custos, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço, é pegar os custos, a quantidade, o preço unitário, eu vou descobrir o valor total dessa atividade no meu projeto. Beleza. Isso aqui, até aqui tudo bem, até que a gente só fez uma separação de dados. Eu só fiz pegar os dados do meu orçamento e coloquei numa planilha auxiliar, tá bom? Certo, João, eu tenho isso aqui. Agora eu vou fazer a minha ordenação de dados, tá certo? Ordenação de dados nada mais seria do que categorizar todos os custos, classificar do maior para o menor, ou seja, do mais caro para o mais barato. Então, só uma coisa para a gente saber antes, é que eu tenho aqui um total de 90 atividades. Eu tenho 90 atividades nesse projeto, O preço total do projeto, desconsiderando o BDI, foi de R$ 166.223,35 e eu vou querer saber quais são as atividades que mais oneram nesse meu projeto. Beleza, vou ter que fazer a ordenação de dados do maior para o menor. Então vou simplesmente classificar e vai ficar algo mais ou menos dessa maneira. Repara que agora, antes eu tinha a administração local na minha primeira linha e ela custava R$ 6.880. Agora, na minha primeira linha, eu tenho torre elevada de 8 metros, que vai custar simplesmente R$ 23.477. Em seguida, eu vou ter o segundo mais caro, que é o quê? O fornecimento e instalação do tubo de PVC, ativado, que vai ser R$ 35.000 para essa obra, ou seja, tudo que vai ser utilizado vai ser R$ 35.000 dessa atividade. E isso, a gente vai organizando até o mais barato, que é esse aqui, lâmpada, que foi um custo até que alto também. Mas, quando relacionado com as outras atividades, foi o menor custo. Feito a ordenação, vamos lá, só voltando aqui. Separei meus dados, classifiquei do maior para o menor. Até aqui, tranquilo. Fazer a curva ABC é tranquilo. Do menor para o maior.
Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um estudo da participação de cada atividade. João, o que é um estudo de participação de cada atividade? É simplesmente você pegar a porcentagem do valor que essa atividade custa com o valor total do projeto, aqueles 66 mil que a gente viu. Então, olha só, esse primeiro serviço aqui, estou relevado, seria a implementação dele, equivale a 14% do meu projeto. Já o fornecimento e instalação de tubo equivale a 7% do meu projeto. Escavação, 5%. Fornecimento do PVC, né, conforme essa especificação, 5,46%. Então, isso aqui é a participação individual de cada item. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um estudo do cumulativo. Por que o estudo do cumulativo é importante quando a gente está tratando de curva ABC? Porque, pessoal, a gente está fazendo uma categorização por conjuntos. Eu vou pegar o conjunto de elementos e a incidência desse conjunto de elementos no meu projeto, os seus impactos. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Primeiro eu vou pegar o mais caro. Eu vou saber quanto que é a participação dele. A participação dele é 14. Agora eu vou pegar o mais caro e o próximo mais caro. Então, eu vou pegar os dois mais caros. A participação desses dois é de 21%. Se eu quiser saber quantos elementos vão ter uma participação até 50% do meu impacto, eu só venho aqui, ó, e faço a minha classificação, que seria a minha classificação A. Então eu vejo que quando eu faço essa soma acumulada das minhas porcentagens, a que chega mais próximo de 50% é até a atividade tubo de PVC soldável, né? Que no caso vai ser a instalação desse equipamento, tanto a compra dele, né, como considerando a execução. Pessoal, recado rápido. Se você gosta desse assunto, tá? Tratando de planejamento, gerenciamento, orçamento, eu tenho uma recomendação excelente para vocês, que é o curso do Alex Wettler. É um curso voltado mais para a parte do orçamento, mas tem outros itens que podem interessar a você. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse curso para você dar uma olhada, tá certo? Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades. Eu tenho 8 atividades das minhas 90 atividades do projeto para essa obra. 8 delas vão equivaler a quase 50% do valor total, tá certo, pessoal? Então a gente está falando de 8 obras em 90, 8 itens em 90. Então só isso aqui vai ser quase metade do valor da minha obra. E isso tudo aqui, ó, que vai sobrar, tá vendo, ó? Vai ser a outra metade. Então, esse aqui, a gente já tem noção do impacto que essa obra vai ter com esses serviços. Então, a gente vai continuar a fazer essa porcentagem acumulada para fazer os estudos. Então, a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Vamos pegar a porcentagem acumulada anterior mais a porcentagem atual, a participação atual. E a gente vê, né, que o meu próximo item, quando eu incluo bomba naqueles outros serviços principais, eu já tenho uma participação acumulada de 52%. Ou seja, daqui para trás, tudo junto vai equivaler a 52% do valor total da minha obra, tá certo? E qual que é o penúltimo passo? O penúltimo passo, pessoal, é a gente definir quais são as faixas de priorização. Para essa obra aqui, né, eu preferi utilizar o conceito de 50% faixa A, 30% faixa B e 20% faixa C, tá? Aqui não ficou em porcentagem. Pronto. 50% A, 30% B, 20% C. Quando eu falo 30% B, eu estou falando só do residual, eu estou excluindo a participação de A. Porque se eu fizer o estudo acumulado, eu vou ter que somar 50 com 30. Ou seja, quando eu falo em até 80% dos custos, eu estou falando que eu tenho custo A e custo B. Quando eu falo em até 50% dos custos, eu estou falando em custo A. Quando eu falo em até 100%, eu estou falando de custo A, custo B, custo C. Se eu quiser saber quanto custa, quais são os elementos que fazem parte da categoria C, eu simplesmente tenho que subtrair a participação de B e A, tá bom? Então, como eu fiz essa utilização aqui, essa categorização, eu vou ver o que tiver até 50% vai ser faixa A. Então, vamos lá. João, aqui deu 52%. Vai ser considerado B, né? Sim. Mas por que aqui tem 48% e está sendo A? Pessoal, porque esse 48% foi o último que a gente alcançou. Quando a gente faz estudo ABC, a gente tem que
a gente tem que entender essa faixa como sendo uma faixa permissível, ou seja, até 50% será a faixa A. Se eu tivesse 50,7%, seria a faixa B, tá certo? Porque o meu limite é até 50%. O que excede já é outra faixa, já é a faixa seguinte. Então, o mais próximo que a gente teve de 50% foi até a oitava atividade aqui, o oitavo insumo. Em seguida, a gente vai ter os próximos 30%, que vai equivaler, né, a um somatório de até 80%. Por quê? 30%, os próximos 30% somados com os 50% anterior. Então, a gente vê, ó, que até 80% a gente vai ter essas atividades, terminando com um limite de 78,65%. Repare que essa aqui é 80,14%, quase 80%. Mas mesmo assim foi categorizada como uma faixa C, uma classe C, uma atividade classe C. Por quê? Porque o nosso limite é até 80%. Passou desse número, é 80,1, 80,2, 80,05, não interessa, já é a faixa seguinte, tá bom? Isso porque eu adotei essa faixa aqui de priorização. E olha só a quantidade absurda de itens que a gente tem na classe C. Aqui é 100%, mas é aproximado, tá bom, pessoal? Isso aqui deve ser um 99,998, alguma coisa. Então, olha só. Se eu quiser ser inteligente no meu projeto, eu vou focar naquilo, na menor quantidade possível, que mais vai me dar resultados. E olha só. Se eu for fazer uma priorização pela faixa A, eu só tenho que focar em 8 atividades. Se eu tivesse que focar em qualquer uma dessas atividades classificadas como C, o impacto seria mínimo no meu resultado final. Tá certo? Feito esse estudo aqui, a gente vai proceder agora simplesmente a uma análise gráfica. A gente só vai gerar um gráfico do que a gente tem aqui. Então, a gente pode, né, criar um gráfico parecido com esse aqui. Um gráficozinho parecido com esse, onde a gente tem uma relação, né, com o impacto e as causas. A gente pode ter dois gráficos, na verdade. A gente pode ter esse aqui e esse aqui. Então vamos lá, resumo dessa obra, né? Resumo do resultado desse estudo de impactos. Eu tenho que o meu limite para a classe A é R$ 6.386. A última atividade mais cara, né, valeria 6.386. Na classe B, né, o meu limite seria 2.493. E na minha classe C seria 5,46. E agora a gente faz um estudo de quantidades. A quantidade de itens que mais vai impactar no meu projeto, que vai impactar até a metade do custo do meu projeto, são apenas 8. Enquanto, pessoal, eu tenho, olha só, 69 mais 13 itens que não vão me interessar tanto assim para gerar um resultado favorável, tá bom? Então, se eu tiver que gastar energia, vai ser em 8 das minhas 9 atividades. Então, aqui eu tenho um valor total, olha só, 8 atividades, essas 8 atividades principais da classe A vão custar R$ 81.182. Já na classe B, todos os 13 itens vão custar R$ 49.553. Repara que só na classe A já é mais da metade, já é praticamente mais da metade, quase, um pouco menos, do que a classe B. E olha só que interessante, se eu pegar 69 itens do meu projeto, a somatória deles vai ser um valor correspondente a R$ 35.000, ou seja, muito abaixo do que esses 8 itens. Então, aqui é só um estudo de porcentagem de causas e porcentagem de consequência. Então, nesse meu projeto, que eu mostrei para vocês, 8,9% das atividades vão impactar em 48,8% do projeto, enquanto 14,4% das atividades vão impactar em 29,8% do meu projeto. E olha só que interessante, 76,7% de todas as atividades que eu mostrei para vocês só vão impactar em 20% do meu projeto. Então, não é nada interessante eu fazer um estudo sobre uma atividade da classe C. Repara. E quando eu faço uma geração de gráficos desse aqui, eu posso gerar diversos tipos de gráfico, tá? Mas os dois mais interessantes são esses aqui. Nesse primeiro, eu faço simplesmente uma correlação entre a porcentagem de atividades, né? Repara, eu tenho 8,9, o 8,9 vai estar mais ou menos aqui. E a correlação entre os seus impactos. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho uma demonstração clara de causa e consequência.
Então aqui eu vejo que a minha causa é de 8,9% e a minha consequência é de 48,8%. Nesse caso aqui, ó, a minha causa, vou até aproximar para vocês, a minha causa é de 14,4% e a minha consequência de 78,6%. João, por que é 78,6%? Porque eu estou pegando acumulado desse com o anterior, tá certo? Outra maneira de vocês visualizarem é aqui, ó, implantação, né, do sistema de abastecimento. Eu não faço uma análise clara da porcentagem das causas, mas eu simplesmente coloco em gráficos de barra, tá? Eu identifico qual a atividade e as cores vão sendo alteradas automaticamente conforme o impacto dessa atividade. Então, as barras com classe A, atividades classe A, serão vermelhas, as com classe B serão amarelas e as com classe C serão dessa cor aqui, tá certo? E aqui eu faço uma diferença que eu não tenho dessa aqui, eu faço o comparativo do custo com a atividade e o seu efeito, tá certo? Claro que aqui eu também posso incluir um custo por meio de um eixo secundário, mas ficaria muito poluído visualmente. Eu teria um eixo aqui e um eixo na direita. Então eu posso fazer esses dois tipos de gráficos. E é basicamente assim que a gente vai fazer a nossa curva ABC. João, eu fiz a curva ABC. Agora meu projeto vai correr normalmente, né? Não, meu amigo. Você fazer a curva ABC não significa que você vai gerar resultados do seu projeto. Significa que você agora tem um ponto de partida para iniciar o seu planejamento. Isso aqui serve para você tomar decisões, tá? Não é só fazer a curva ABC que você vai ter resultados na sua obra. Não é simplesmente ela estar aqui no Excel que você vai ter resultados. Você vai ter que interpretar esses dados agora e correr atrás, meu amigo, para conseguir deixar isso aqui mais barato e eficiente para você, tá certo? Então, pessoal, nesse exemplo eu simplesmente trouxe uma aplicação e um orçamento. Lembrando que o fundamento dessa aula eu já fiz em um vídeo anterior, tá certo? Por favor, verifiquem. Se tiverem dúvidas, coloquem no comentário e sugestões, falem para mim que eu vou ter o maior prazer em solucioná-las, tá certo, pessoal? Abraço!